parabenizo as irmãs por mais um ano de bênção, de vitória, e que as mãos do Todo-Poderoso continuem confirmando sobre vocês cada dia mais as bênçãos do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 31. Os que já encontraram o texto, dê um sinal dizendo amém. Amém. Diz a palavra poderosa do Senhor: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra. Quero apenas mencionar de novo a parte A desse texto. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos lá? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: eu só deixo você assentar se você assentar dando glória a Deus. Pode sentar em nome de Deus. Aleluia. Meus Meu amados, Deus. estamos num culto abençoado. E desde o momento que eu entrei aqui nesta casa de oração, eu posso declarar para vocês, Meu Deus, abençoe. sem medo de errar, que a presença do Espírito do Senhor está sobre nós neste lugar. Geralmente as pessoas, quando ouvem o pregador dizer isso, eles acham que às vezes o pregador está usando de um artifício ou de uma frase de impacto apenas para deixar as pessoas felizes. Mas eu louvo a Deus que a Bíblia me autoriza a dizer que nesta noite temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa casa de oração. Uma das coisas que mais me motiva na palavra de Deus é saber que Deus veio ao meu encontro, Deus veio ao teu encontro. Se dependesse do homem ir ao encontro de Deus, não ia dar certo nunca. Mas eu louvo a Deus que Deus veio ao encontro do homem. Por isso estamos nessa noite adorando a Deus. É bem verdade, quando você observa pela Bíblia, você vai encontrar uma vinda do Senhor de forma paulatina. Ou seja, gradualmente Deus foi se aproximando do homem, se revelou ao homem para dar condições ao homem de ter vitória. Por isso Jesus vai em João capítulo 15, ele diz: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E qual o objetivo? Para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se você está aqui nesta noite dando glória a Deus, é porque Jesus olhou para você e disse: é você que eu quero. Se nessa noite eu estou pregando a palavra, não é porque o pastor Rodolfo veio a São José, não é porque ele é preparado, nada disso. Eu estou aqui nesta noite porque um dia o Senhor olhou para mim, me resgatou, me salvou, me encheu do Espírito Santo, e é por isso que eu estou aqui para junto com você dar glória a Deus. Mas pastor, é verdade que Deus está comigo nessa noite? Está? Quando você lê, por exemplo, em Gênesis capítulo de número 22, aquela passagem bem específica de quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque, diz a Bíblia que ele vai, sai de madrugada, pega Isaque, pega alguns servos, chega até o monte que Deus havia preparado, sobe com Isaque. Isaque faz aquela pergunta específica: está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é a mais sensata possível e a mais de fé possível, dizendo: para si, meu filho, Deus já proveu o cordeiro. Toda essa história vocês conhecem. Quando chega lá no monte, que ele pega, coloca Isaque no altar, amarra, ele pega o cutelo. Quando ele levanta para sacrificar Isaque, lá dos céus ouve uma voz. Entenda comigo, lá dos céus. Lá dos céus. Segura a palavra céu com você. O Deus Todo-Poderoso começou falando com o homem da onde? Lá dos Céus. Só que a Bíblia diz que esse Deus que começou falando com o homem lá dos céus, quando chega no livro de Êxodo, capítulo 19, quando Deus chama Moisés para falar com Moisés, dar instrução para Moisés, diz a Bíblia no capítulo 19 que Moisés sobe no monte, e no monte a glória de Deus desce, a Shekinah de Deus aparece, e do meio daquela fumaça Deus começa a falar com Moisés e decretar a eles os requisitos para o povo de Israel. Diga comigo, monte. Perceba que o Deus que começou falando lá em Gênesis do céu, agora está falando aonde? Desceu um pouquinho. Agora esse Deus começou falando em Gênesis do céu, depois repetiu a mesma palavra em Êxodo, no monte. Agora ele desce mais um pouquinho. Levítico 1, verso 1, diz que Deus agora fala com Moisés dentro da tenda da congregação.
pregação, diga tenda. Então em Gênesis no céu, em Êxodo no monte, em Levítico na tenda, desceu mais um pouquinho. Aí quando chega lá no Novo Testamento, Paulo diz, olha, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí o verso 5 diz, para remir os que estavam debaixo da lei. Aí vem João dizendo que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E lá na frente João conclui, e o verbo se fez carne, habitou onde? No meio de nós, em Gênesis no céu, em Êxodo no monte, em Levítico na tenda, agora está andando no meio do povo através de Jesus Cristo. Eu tenho uma notícia boa, Jesus está passando também aí na sua vida nessa noite. Só que o negócio ficou tão bom, Deus, eu não quero somente falar com o homem do céu, eu não quero somente falar com o homem no monte, eu não quero somente falar com o homem na tenda, e também não quero somente falar com o homem através do meu filho na terra. Jesus diz, agora estou indo para o Pai, mas enviarei o outro. Ou seja, em Gênesis no céu, em Êxodo no monte, em Levítico na tenda, Jesus se fez carne e habitou no meio de nós. Só que agora está dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Então por isso que esse culto é um culto diferente, porque nós temos a certeza que temos a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. E nós estamos num congresso, qual tema fala de oração. E eu estou muito à vontade aqui esta noite para falar de oração, porque a oração é algo que movimenta a vida do servo de Deus, da serva de Deus. Eu costumo dizer que a oração é uma ponte entre o teu problema e o milagre. Entre o teu problema e o milagre, a ponte é oração. Não tem como você alcançar os benefícios de Deus se não orar. Nós estamos vivendo uma geração que, infelizmente, são poucos que continuam buscando o benefício da oração. E não é de hoje não, isso já é algo já antigo. O próprio Senhor Jesus, quando estava lá no jardim de Getsemane, ele chamou os discípulos para orar com ele. Quando ele volta, eles estão o quê? Dormindo. Então você percebe que orar é algo tremendo, mas é algo que é difícil para muita gente. Tem pessoas que veem dificuldade na oração, mas não percebem que os maiores benefícios, as maiores ações de Deus foram movimentadas através da oração. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas tudo é ativado através da oração. Eu profetizo pela Bíblia, de olhos abertos, sem medo de errar. Você está pensando que as coisas não vão dar certo, mas Deus está ouvindo cada palavra da tua oração, e no momento certo, prepara para marcar culto de ação de graça. Por quê? A oração tem uma resposta. E o que eu quero pregar nessa noite rapidamente é: aleluia. Orações que sobem, respostas que descem. Meu amigo, orações